Se você está nessa aula, é porque você quer saber tudo sobre os princípios de propagação da luz. Então, vou te falar sobre eles depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito dos princípios de propagação da luz dentro da óptica geométrica. Então, olha só aqui, ó. São 3 os princípios de propagação da luz. São somente 3, pessoal. Vamos falar do primeiro, olha só. Propagação retilínea. Muito fácil, né, galera? Propagação retilínea. O que tu acha que a propagação retilínea fala sobre a luz? Na propagação retilínea, a luz se propaga em uma linha reta. Aqui, ó, linha reta. Só que para ela andar nessa linha reta, a luz precisa estar se propagando em um meio homogêneo, ou seja, um único meio, ele não pode mudar, tá? Não pode ser ar e água, ar e vidro, por exemplo, vidro e água. Ah, uma hora a luz está vindo no vidro, aí depois muda para água. Não, aí não é homogêneo, tá? Precisa ser sempre no ar e ter a mesma densidade todo esse ar, tá? Porque ele precisa ser também, ó, isotrópico, ou seja, ter as mesmas propriedades físicas em todas as direções. E esse meio também precisa ser transparente. Se ligou em tudo isso? Se ligou nessas dicas que só o professor Marcos Kelvin te dá? Então, o princípio de propagação retilíneo acontece quando a luz se propaga de maneira reta. Cara, e todo raio de luz, se obedecidos a esses requisitos, vai se propagar em linha reta, todo raio de luz. Agora, as luzes aí, a tua lâmpada, a luz que está saindo do teu notebook, do teu celular, a luz que o sol está emitindo, ela está se propagando de maneira retilínea, de maneira reta, pessoal. E olha só, hein? Anota isso. O teu cérebro sabe disso. O teu cérebro sabe que a luz se propaga de maneira reta. Então, ele vai sempre tirar as conclusões dele, imaginando que os raios de luz, ó, vão sempre se propagar em linha reta. Então, tem aqui minha fonte, ó, ela está emitindo luz para todas as direções, emitindo raios em todas as direções. E essas direções são sempre linhas retas, pessoal. Por que é um princípio? Porque ele acontece sempre. Isso é regra. É mais do que regra, é princípio. Segundo princípio, princípio da reversibilidade dos raios. Muito fácil também. Reversibilidade significa o quê? Que ele pode reverter, né, professor? Isso mesmo. Significa que o caminho de ida da luz é o mesmo que o caminho de volta. Além disso, significa que a trajetória seguida pela luz não depende do sentido de propagação. Isso quer dizer o seguinte, ó, olha só esse raio de luz aí, ó. Quem é a fonte e quem é o observador? Será que esse é o observador e essa é a fonte? Será que essa é a fonte e esse é o observador? Não interessa. O caminho que a luz fizer, ela pode tanto ir como voltar. Em resumo, sabe o que isso quer dizer? Que se você consegue olhar nos meus olhos, eu consigo olhar dentro dos teus olhos também. Pode fazer um teste aí com espelho, por exemplo. Pega um espelho e olha dentro dos olhos do teu amigo, através da reflexão do teu espelho. E pergunta dele assim, tu tá vendo meus olhos? Eu tenho certeza que a resposta vai ser sim. Porque o caminho que a luz faz de ida, ela também faz de volta. É por isso que em alguns retrovisores de veículos grandes, como por exemplo ônibus, está escrito assim, ó, se eu não consigo te ver, você também não consegue me ver. Ou, se você não está me vendo, eu não estou vendo você. Isso está falando da reversibilidade do raio de luz. Porque se o motorista do carro pequeno está conseguindo olhar para os olhos do motorista do carro grande, nos olhos do motorista do ônibus, através do retrovisor dele, então o motorista do ônibus vai conseguir enxergar o motorista do carro pequeno.
Agora, se ele não estiver enxergando, aí ele não vai estar vendo o motorista do carro pequeno. Então, isso é uma dica para você evitar um acidente no trânsito, por exemplo. Bacana, né? Agora, vem aqui comigo para te falar do terceiro princípio. Olha só. O terceiro e último, mas não menos importante, é o princípio da independência dos raios de luz. Também muito simples, né, professor? Quer dizer o quê? Que os raios de luz, eles são independentes. Quer dizer aqui, ó, os raios seguem sua trajetória independentemente de outros raios cruzarem a sua trajetória. Ou seja, eu tenho aqui uma fonte 1 de luz e uma fonte 2 aqui, ó. A fonte 1 emite feixes de luz em todas as direções, assim como a fonte 2, ó. Um desses feixes de luz da fonte 1 cruza o feixe da fonte 2. Mas isso não muda em nada a trajetória de propagação dos dois raios de luz. Não muda, porque a propagação deles é independente, pessoal. Isso é um princípio da óptica geométrica. Aqui no cruzamento, eles podem até interagir. Por exemplo, se eu tiver uma luz azul e uma luz vermelha, aí vai dar uma luz de uma outra cor. Volta lá na aula anterior para tu saber sobre as cores da luz. Agora, depois deles interagirem aqui no meio, eles vão continuar passando normalmente. Bacana, né? 3 princípios: propagação retilínea, reversibilidade dos raios de luz e independência na propagação desses raios de luz. Na próxima aula, nós vamos fazer aplicações desses princípios que nós aprendemos hoje. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu e tchau!